É isso aí, estamos de volta. Mais Voltamos. um Papo nas Estrelas. Mais um episódio de Orville. Mais um episódio de Orville. E um episódio legal, viu? Cara, chama Lasting Impressions esse episódio. É uma piadinha com... A gente tem as primeiras impressões e a gente tem aquelas impressões que ficam. Sim. Né? Essas são as impressões que ficam. Cara, Seth MacFarlane sabe escrever, viu? Cara, escreve bem. Tudo muito coeso, muito... Tudo se encaixa direitinho, né? Como é gostoso assistir os roteiros dele, assim, porque ele te prende do segundo assim. Você viu, ele te introduz a trama rapidinho, assim. Você já, eu quero saber como é que vai desenrolar isso. É instantâneo, né? Ele te atrai de uma maneira que é meio rara hoje em dia. Esse episódio tem uma participação do Tuvok, que é o vulcano de Voyager. E o episódio começa... chama Tim Russ, esse ator. O episódio começa com ele com um monte de tralha em cima da mesa, um monte de coisa antiga, né? Tem um telefone, tem um Snickers, um negócio de chocolate, tem um monte de brinquedo. Um monte de brinquedo e tal, tem um boné. Tem um boné, tem aquele 50 tons de cinza, o livro. E tem uma referenciazinha ao Monty Python ali, aquela latinha de spam, né? Que é de carne de presunto lá e tal. E... Enfim, o personagem do Tim Russ, ele é meio que um arqueólogo, alguma coisa assim, né? E ele tá transportando uma cápsula do tempo de 2015, que foi encontrada, datada do ano de 2015. Eles encontraram com um monte de tralhas antigas lá das pessoas. E ele tá levando para um museu. E a Orville é a responsável por transportar esse cara com essa cápsula do tempo pro museu X lá, que eles vão levar. Cara, só preciso falar uma coisa. Cara, eu acho muito legal a Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo é uma coisa legal. Cápsula do Tempo é muito legal. Mostrar como as pessoas viviam naquela época especificamente e o que elas estavam esperando do nosso presente. O que elas julgavam importante deixar para os outros, pessoas normais, também. né? Sim. Porque como o próprio episódio fala isso, o que a gente sabe da história é o que a própria história escreveu, né? O que a gente conseguiu manter, mas que as pessoas mais importantes julgaram importante. Mas a população média, que é todo mundo, que é a gente, nem sempre a gente tem a oportunidade de deixar um legado, deixar o que a gente julga importante para o futuro. A grande maioria das pessoas são esquecidas, né? Tipo, depois que morre, passa um tempo, passa 1, 2 gerações, e meio que ninguém mais lembra daquela pessoa. Sim. Né? A não ser que você seja uma pessoa muito importante. Então, esse legado da pessoa comum, da pessoa normal, né? Que somos todos, se perde com uma facilidade muito grande. E essa cápsula do tempo é uma oportunidade da pessoa normal, pessoa comum, colocar um legado, deixar um legado pra alguém, assim, ó, alguém lá no futuro, sei lá quando, daqui a 1000 anos, vai achar isso aí e vai achar engraçado que eu deixei um maço de cigarro aí dentro, tipo, a gente julgava isso importante, sabe? Né? Bobeiras, assim, né? Coisas do nosso dia a dia, né? Que em muito, esse nosso dia a dia, dessa nossa vida normal, é realmente a nossa história, né? Sim. Os grandes feitos são coisas raras, né? Acontece de vez em quando, por isso que eles ficam marcados. Mas a nossa história mesmo, assim, a nossa vida como a gente presencia, são dessas coisas comuns, né? E a gente fazer um videocast no YouTube, aí daqui a 400, 500 anos alguém vai falar, nossa, os caras faziam um videocast de série de TV. O pessoal imbecil, né? Por que eles faziam isso? É isso, essas nossas coisas de vida normal, né? E o quanto essa experiência que hoje a gente tem como normal, que é tipo, beleza, a gente faz todo dia, né? Lá no futuro, pode não ser mais comum, então vai se tornar uma coisa interessante de novo, né? É legal que o episódio coloca isso. Nós, hoje, a gente sonha com o futuro. No futuro a gente vai ter carro voador, vai ser mó legal, né? E por quê? Porque é uma coisa que a gente não tem. Lá no futuro, o carro voador é uma coisa comum. Puta, carro voador, isso a gente tem.
Exato. Só que um celular com um monte de conversa do dia a dia das pessoas, reclamando sobre a vida, né? Tanto que eles falam lá no episódio, né? Não, todos os amigos mandavam mensagem pra ela reclamando dos problemas pessoais. Ela deve ter sido uma pessoa muito inteligente, porque todo mundo procurava as respostas procurava com ela. pra conselhos, né? Conselhos, e tipo, isso é coisa que a gente faz todo dia, né? Coisa normal. Eu gosto, cara, gosto dessa sutileza que existe, tipo... Como o episódio coloca que existe mágica no nosso dia a dia também. Existem esses pequenos milagrezinhos, que são coisas únicas que acontecem com a gente todo dia. E que passam totalmente despercebidos, assim, porque a gente tá vivendo, é normal, a gente não percebe o quão interessante a nossa vida ordinária pode ser. Uhum. Né? Sobre a nossa perspectiva, não é normal, tem nada mas de para uma pessoa especial. distante, né? Uhum. E até a gente sempre tem esse costume, aqui no Brasil muita gente tem esse costume, inclusive, de achar que a vida de uma pessoa estrangeira é sempre interessante, né? Você vê um estrangeiro aqui no Brasil, nossa, eu quero conhecer, quero ver o que esse cara tá fazendo, né? Você vê alguém falando inglês no restaurante, você já levanta a orelha e fala, opa, estrangeiro, quero saber a história, saber né? Tudo sobre ele, é. Uhum. Por quê? Porque é diferente, a vida desse cara é diferente da nossa, Sim. né? Apesar de ser tipo um cara normal no país dele, tipo, é só um cara, é só uma pessoa aleatória, mas pra gente é diferente, então a gente se interessa. É legal, cara. Não gosto. é uma coisa que a gente vê todos os dias, né? Não vê todo dia. Quando você vê, você quer saber o que é. O que esse cara tá fazendo? Qual é a novidade? Por que ele tá no Brasil, né? Tipo, É. por quê? É legal isso. Eu gosto dessa visão, cara. E... Enfim, eu gosto que eles estão lá tentando ligar o celular da menina de novo, que ela deixou o celular na cápsula porque ela comprou um iPhone novo e ela, em vez de jogar o velho no fundo da gaveta, ela falou, eu vou deixar com todas as minhas coisas nessa cápsula do tempo. Vou gravar um selfie, assim, um vídeo selfie. Lá no futuro alguém decide o que quer fazer com as minhas memórias, né? Sim. E aí o telefone eles conseguem ligar lá, porque eles fazem uma gambiarra pra carregar a bateria e tal, X. E aí o Yaphet trava o negócio lá, eles não conseguem, não tá funcionando a tela, o Yaphet falou, vamos tentar uma maluquice aí, desliga e liga de novo esse negócio. Opa, funcionou. É a norma... É o padrão normal de resolução de problemas, né? Desliga e liga, deve funcionar. Desliga e liga de novo. Muito legal, cara. E não é à toa, né, que você liga pra assistência técnica de qualquer coisa. Primeira coisa, você já desligou e ligou de novo? Você já desligou e ligou de novo? Já. Faz de novo, então, pra gente ter certeza. Você já tirou da tomada e deixou por 10 segundos? E é legal que quando eles conseguem ver o conteúdo do celular, né, eles acham esse vídeo da menina. Eles falam, nossa, tem um monte de conversa aqui. Eles já ficam maravilhados por conseguir ter essa fotografia desse momento histórico de uma maneira que eles nunca tiveram antes. Né? E o que... Nossa, esse foi o único celular que sobreviveu? Por que não tem mais... Será que não tem? Bom, pelo menos eles nunca tinham visto assim de perto, sim, né? Talvez, sim, né? Mas enfim... E aí tem um vídeo da menina fazendo selfie lá, falando, olha, então, essa sou eu, tal, não sei o que, blá, blá, blá. E daí vocês veem aí os meus chats aí, vocês decidem se eu fui uma pessoa legal, se eu fui uma pessoa horrível e tal, não sei o que. É uma pena que eu não tô aí no futuro com vocês, né? E o Gordon automaticamente se interessa, assim, né? Se encanta, tem uma mágica ali no ambiente, né? E é legal que é o segundo episódio do Gordon em seguida. É verdade. Porque a gente nunca teve um episódio focado nele e agora a gente teve dois, um em seguida do outro, né? Fico com medo disso, viu? Ah, Será que isso significa alguma coisa tensa? tomara que não. Tomara que não. Não, mas continua. Enfim, o Gordon ele faz parte de um grupo de alienígenas que vem dominar a Terra também. Enfim. Aí O planeta ruivo? O planeta ruivo. E aí eles... O que acontece, né? O que ele faz? Ele pega o celular escondido, leva até o holodeck dele lá, a sala de simulação, e ele tenta criar uma simulação a respeito daquilo. E aí o computador, bom, mas como é que você quer que eu crie isso, né?
Não sei. Pega aí as informações que tem e gera alguma Escaneia coisa. tudo e faz uma simulação, né? baseada naquilo. Então ele não altera, ele não coloca nenhuma informação dele. Tudo que é criado, né, ele não manipula aquela realidade, né? Tudo que é criado através da memória do celular. Uhum. E existe uma vida toda dentro daquele celular, porque colocando em perspectiva, quanto de informação sobre nós a gente não tem no celular? Sim, É uma tem coisa muito. assustadora. Tem muito. Né? Pensando no tanto de informação que rede social guarda nosso histórico de pesquisa no Google, todo esse tipo de informação. Olha a quantidade de informação sobre a nossa vida particular que tem no nosso bolso. Uhum. Facilmente, assim, né? Uhum. E o computador meio que consegue extrapolar ali em cima das informações que tem e criar uma cópia, a princípio, perfeita dessa pessoa. E o Gordon entra, tá numa festa na casa nova dela, porque ela tinha se separado do namorado e tal, e não sei o quê. E aí ele começa a conversar com ela, e ela é uma pessoa legal, o Gordon é um cara legal, eles se interessam e tal, e se aproximam, começam e aí, vamos conversar e tal, não sei o quê e tal. E ela convida ele pra ir que ela vai tocar num bar, tá? Ela fala, eu trabalho com vendas e tal, é mó chata a minha vida, o que você faz? Eu falo, eu sou piloto, né? Tipo, ele é piloto, né? Mas, tipo, pra nós, pessoas normais, ser piloto é uma coisa, uou, o cara é piloto, né? Então, é uma vida mais interessante do que a minha, porque é diferente, eu acho, né? Que mesmo no futuro, mesmo no ponto de vista do Gordon, no século XX lá, eu acho que seria, mesmo assim, é uma coisa, eu acho que muito grande. Eu acho que não seria tão... mas pessoas vão dirigir naves espaciais com mais... Talvez não esse nível de nave enorme, então, mas o que eu quero dizer é... Tipo, naves menores. Eu acho que seria... O mesmo cara que dirige uma nave espacial naquela época, deveria ser mais ou menos o mesmo prestígio ou a mesma... Do que um piloto hoje em que um dia? Piloto de avião hoje em dia. Talvez. Né? Se bem que é engraçado que o Gordon vai falar do pai dele. Que seu pai, o que faz? Ele fala, meu pai constrói estações espaciais de brinquedo. Mas, tipo... de brinquedo. Ele vai falar como se, tipo, fosse a profissão mais normal do mundo. Como se o pai dele fosse, tipo, engenheiro. Assim, meu pai é engenheiro. Meu pai constrói shopping center. Né? É um engenheiro que constrói uma estrutura. E é exatamente isso. Só que a estrutura que ele constrói é uma estação espacial. Né? É legal, porque nossa, o cara é um super emprego, mas tipo, lá no futuro vai ser um emprego totalmente normal. O cara é um engenheiro de estação espacial. É só um emprego. É legal isso, porque o episódio consegue espelhar, né, esse maravilhamento que nós temos do futuro com o que eles têm do passado. Né? E se a gente coloca isso, eles estão 400 anos no nosso futuro, né? Então eles olham pra nós hoje, eles vêm com esse maravilhamento. Se a gente pega e olha 400 anos no passado, e a gente consegue, com o que a gente tem de informação sobre 400 anos atrás, a gente tem esse maravilhamento também. Você fala, nossa, os caras faziam isso 400 anos atrás? Como é que os caras conseguiam, né? Tipo, uou, olha que coisa maravilhosa que os caras já tinham tecnologia pra fazer. Já pensou como seria... legal, por exemplo, você encontrar um diário de uma pessoa de 400 anos atrás? Como Sim. Seria... Não seria só interessante e muito bom pra gente, como pessoas normais, mas... Não, como mesmo pra sociedade mesmo, né? Historiadores, isso seria muito relevante, seria muito... Sim. Legal. Bom, dito e feito. Gordon se apaixona por ela. E... Como era totalmente de se esperar. Como era esperado, essa é a história mesmo, né? E ele vai todo feliz contar pra todo mundo, né? Primeiro ele fala com o Lamar, depois ele vai falar com todo mundo que tá ali na mesa e tal. Chama os caras pra ir numa festa na casa dela, os caras ficam, puta, a gente vai ter que ir nessa festa. Meio como, tipo, um amigão chega e fala, vamos aí, vou na casa de uma menina que eu tô gostando, né? Vamos aí comigo, porque ela falou pra levar uns amigos, aí o amigo tem que ir lá, tá bom, vai, vamos lá. Aí fica fazendo aquele social, assim, sem querer estar ali. Mais ou menos a mesma cena. Sim. Só que eles têm uma questão. Eles viram e falam, essa pessoa não é real, né? E esse episódio conversa diretamente com o primeiro episódio de Star Trek, o The Cage, o piloto negado.
Que é exatamente essa discussão. O que vale mais? A nossa realidade, com todos os problemas que ela tem, ou uma fantasia? Mas não só isso, não só com isso que a gente viu de Star Trek, mas com a nossa realidade atual também. Com a nossa realidade atual. Pra ver o quanto Star Trek era importante lá atrás, né? Quanto ele tinha pra dizer, né? Já existem pessoas hoje que estão se apaixonando por pessoas virtuais, né? E Orville já tocou nesse assunto no episódio que o Bortus tem a simulação de pornô lá dele, né? E ele fica viciado naquilo. Que, aliás, os Moclans são as pessoas que mais se viciam, pelo visto, né? Porque eles conseguem replicar os cigarros lá, eles ficam absurdamente viciados em nicotina e tal. Bom, vamos fazer uma pausa e a gente já volta. Vamos fazer uma pausa. Bom, é isso aí. Estamos de volta. Esse episódio, ele tem um quê de Em Algum Lugar do Passado. Lembra desse filme? Não. É um filme com Christopher Reeve, o super-homem de verdade. Sabe aquele super-homem de verdade? Aquele. Que ele se apaixona por uma mulher, por uma fotografia de uma mulher. E aí ele viaja no tempo, ele induz a mente dele a viajar no tempo, e ele vive um período no passado com essa mulher. E, enfim, eu não vou dar spoiler do final do filme, porque tudo bem que o filme já tem quase 40 anos aí, preciso dar um pouco mais, mas enfim, não vou dar spoiler. Mas me lembra muito isso, porque ele se apaixona por uma mulher que já tá morta, né? E ele volta no tempo pra viver com ela. Sim. Né? Me lembra... Tem os mesmos beats, assim, de história, sabe? Ele volta no tempo, ele se apaixona por ela se apaixona por ele, ela tem um namorado, que é um aqueles casamento meio arranjado, sabe? Tá. E ela era uma artista, ela era uma atriz, né? E ela se apresentava, ele vai na apresentação dela. Tem todos os mesmos beats de história, assim, tem nesse episódio. Então é uma referência aí direta Em Algum Lugar do Passado. Legal, assistam. Mega filme, é uma ficção científica, porque envolve viagem no tempo, mas não tem cara de ficção científica, porque não tem nave espacial, não tem laser, não tem alienígenas. Mas é uma ficção científica pra pessoas que falam, eu não gosto de ficção científica, e assistem esse filme e falam, nossa, que filme legal. É esse tipo de filme. Uma coisa muito legal que eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto de viagem no tempo é realmente a discussão e a análise sobre as consequências dos atos de, por assim dizer, mudar o passado ou mexer com o passado, né? Uhum. Por exemplo, uma coisa que ele faz, numa das vezes que ele vai visitar ela, é que ele descobre que ela e o ex-namorado estão voltando, né? E, obviamente ele fica muito triste e tudo mais. E aí, na outra simulação, ele fala, vamos começar do zero, só que deleta o cara. E tudo muda. Isso eu acho legal, né, cara? Isso é muito legal. Porque mostra como cada pessoa influencia, como as pessoas influenciam umas às outras, né? Por exemplo, a própria Kelly vira pra ele e fala no final, né? Que ela faz um negócio com o olho lá, ela olha, fica vesga de um lado, fica vesga do outro, não sei o quê. Ela fala, isso foi o Ed que me ensinou a fazer. Se eu não tivesse uma história no passado com ele, eu não teria essa habilidade. Mas é só um negócio besta. Tudo bem, mas e quantas outras coisas não vieram depois disso? Não ia ter a Orville. Nada disso aqui que a gente ia estar vendo teria acontecido. Pelo menos ela não estaria lá, e todas as coisas que ela faria, a pessoa que estaria no lugar faria de maneira diferente, e daria consequências diferentes. Sim, o Mercer não seria o capitão, logo o Malloy não seria o piloto da nave, logo nada dessa história teria acontecido. Porque essa história da série que a gente assistiu até agora, nada teria acontecido se não fosse os dois terem não fossem casados no passado. Uma coisa muito bobinha, por exemplo,
Se um amigo seu não tivesse tido uma ideia, você fala, opa, eu gostei dessa ideia, vamos fazer, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui. Exato. Olha o quanto... O simples fala, boa ideia, o quanto isso não pode mudar todo o futuro, toda o resto da sua vida. E é legal, eu gosto dessa visão, porque nós vivemos numa época onde é muito fácil você apagar uma coisa, né? Pessoas terminam relacionamentos e aí vão no Facebook, deletam a pessoa, bloqueiam a pessoa, deletam todas as fotos que tinham com aquela pessoa, todas as mensagens que as pessoas que trocaram durante aquele período que eles tiveram um relacionamento, vai no Instagram, deleta todas as fotos daquela pessoa, tipo, aquela pessoa nunca existiu. E a pessoa faz uma força enorme para que aquela pessoa não exista mais. Não quero saber da existência, não quero saber onde tá. Pô, não é tão... Não funciona assim, na verdade. Não. Né? Não é porque você deletou da sua rede social que você não teve esse relacionamento. Esse relacionamento existiu. Sim. E você foi mudado e moldado por esse relacionamento. E a outra pessoa também. Né? Se você teve um relacionamento traumático por algum motivo, esse trauma vai se espelhar nas suas relações futuras. Você sempre vai lembrar e vai falar, olha, eu não vou cometer aquele mesmo erro porque aquilo foi uma coisa muito ruim pra mim. A mesma coisa vale pros acertos. Você teve uma relação muito boa com uma pessoa que acabou por qualquer motivo, você vai falar, pô, aquela coisa deu certo, tal, vou tentar replicar isso, aí dá totalmente errado nesse, aí você aprende com esse, você tenta replicar no próximo, até a hora que acerta, ou não acerta nunca, mas enfim, você vai sendo mudado, né, por todas as relações que você tem na sua vida. Eu gosto muito disso. De como cada pessoa que passa na sua vida É importante. te influencia e te constrói, né? Mas não só as pessoas, os lugares onde você passou, os livros que você leu, o quanto eles te influenciam, filmes. E uma simples... você foi, viu... Você pode colocar isso pra qualquer nível. Você tá no metrô, você viu uma pessoa lendo um livro, você não conhece aquela pessoa. Você fala, pô, vou ler esse livro. Você lê esse livro é um puta livro importante, muda a sua vida. Aquela pessoa ali mudou a sua vida porque ela tava no mesmo trem que você. Por um acaso. Lendo aquele livro. Lendo aquele livro. Tipo, se você tivesse sentado pro fundão do vagão, você não teria lido o livro. Né? Eu gosto muito dessa visão. Porque tudo influencia a sua vida. Sim. Você não consegue escapar disso, né? Sim. E as pessoas meio que gostam de parecer que não se abalam com nada. Não, se abala assim o tempo inteiro. A gente se abala com qualquer coisa. Só uma discussãozinha rapidinha sobre, por exemplo, viagem no tempo. Por exemplo, o clássico, né, de viagem no tempo. O que você faria se você pudesse viajar no tempo? A gigantesca maioria das pessoas ia falar, eu voltaria no tempo para matar o Hitler. Sim. Né? Será que seria para evitar a Segunda Guerra Mundial e os milhões e milhões de mortes, será que seria necessário matar o Hitler? E se você simplesmente aprovasse ele na Escola de Belas Artes? Porque, por exemplo, o Hitler ele tentou, não sei o que ele estava querendo fazer, mas estava querendo entrar na Escola de Belas Artes. E ele foi recusado. Daí foi desempregado, tal, as coisas, e acabou dando no que deu. Se ele tivesse sido aprovado? Então ele seria outra pessoa, provavelmente. E não teria tomado todas essas decisões que ele acabou tomando, provavelmente. Você sabe que então tem... É muito... Tem diversos contos e livros de ficção científica que lidam justamente com esse tema. Inclusive tem alguns contos que tem um... como é que chama? Se ele não tivesse sido soldado na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Bom, no nosso review em texto de Cidade à Beira da Eternidade, no nosso site, tem uma lista de contos e livros que falam sobre voltar no tempo e matar Hitler. Né? Então tem lá uma lista, quem quiser, enfim, mas eu vou contar de um que eu tô esquecendo o nome agora, que, Hitler não se voltam, matam o Hitler, mas aí outro cara toma o lugar do Hitler, e o cara é muito pior do que o Hitler foi. Então também tem esse outro lado, aquela pessoa não foi, mas é outra, enfim. Qualquer coisinha que você altere tem repercussões que a gente não tem como prever. É por isso que ou você acredita no acaso ou no destino. Isso me parece acaso, né? Não existe destino. Né? Me parece muito mais o acaso. Eu tirei essa variável. O que vai cair no lugar? Não sei. E aí vem outra coisa aleatória e, muda tudo de uma maneira que a gente não tem como prever, né? Sim. Mas, enfim. Eu acho legal Orville ter essa preocupação com
com a fantasia, assim, né? O quanto que a fantasia, a simulação, a ilusão, né? É ok, porque ela pode ser ok também. Ela pode fazer coisas boas pra gente. E ela pode, se usada em excesso, fazer uma coisa maléfica pra nós, né? E isso é um tema que Star Trek bateu muito na primeira temporada. Lá em 66. Da TOS, então. Da TOS. A gente tem... Não, depois em Next Gen também teve, mas assim, a TOS, enfim, é onde tá a criação ali de Star Trek, né? Tem uma bela quantidade de episódios. O próprio piloto, que foi negado, né? E depois a gente tem em níveis diferentes. Por exemplo, Mulheres de Mud, né? A gente tem a droga que fazia as mulheres ficarem mais bonitas, aí elas podiam conseguir o casamento lá, que o Mud era um arranjador de casamento, né? Isso que ele fazia. O trambique dele lá. E aí ele fazia com que as mulheres... Ele vendia uma fantasia, né? E as mulheres compravam essa fantasia de serem sempre mais bonitas do que elas eram, serem sempre mais sedutoras do que elas eram e tal. Enfim, é um tema que Star Trek tocou várias vezes, né? E Orville, por ter essa base de influência, eu acho que era meio obrigatório o Orville chegar nesse tema e desenvolver esse tema da maneira deles. Né? E obviamente veio depois que eles estouraram o orçamento com a grande batalha, a batalha contra os Kaylons, né? E a gente até fez a piada na internet, né? Bom, os caras agora vão começar a filmar na sala no apartamento do Seth MacFarlane. Realmente eles filmaram no apartamento do Seth MacFarlane, né? Porque o episódio, grande parte se passa no apartamento, outro se passa no botequinho do lado que ele bebe cerveja. Foi isso que ele fez. Isso. E no cenário que já existe. E nos cenários que já existem. Eles não criaram nada de novo. Ó, acabou o dinheiro, gente. Inclusive, as roupas de todo mundo tá pra lavar, a gente vai filmar com as nossas roupas mesmo, hein? Todo mundo vem pronto de casa. Que é um outro detalhe. No episódio dessa semana de Discovery, a gente teve um problema com a roupa do Dr. Culber. Isso. Que ele tava basicamente de camiseta e terno. Ele tava com uma camisa... Uma roupa de hoje em dia. Exato. Né? Não funciona. Ele estava deslocado, o personagem fica estranho, a gente fala, por que essa roupa... Pô, a gente não presta tanto atenção assim em figurino, né? Quando a gente presta muita atenção, ou o figurino é muito bom ou é muito ruim, né? E figurino, nesse caso, ele tá lá não fazia o menor sentido estar lá, né? Porque o figurino ele serve pra complementar aquele ambiente inteiro. Quando ele destoa, é um problema, né? Por exemplo, no Kuber, né? Ele... O cara ficou bom com a roupa e tal, as coisas, mas a questão é... Por que ele tava usando uma roupa do século XX? Não fazia sentido. Nesse episódio, perfeito. Tem motivo eles estarem com roupas normais. E é legal você ver os caras com umas roupas de hoje em dia e você fala, eles estão estranhos, né? Eu achei interessante. Serve, né? Funciona pra história. Tem um motivo pra eles estarem com aquela roupa. Exato. Tem um motivo pra ter um Snickers ali em cima, um chocolate em cima da mesa, né? É 50 tons de cinza. Tem o porquê. É legal, cara. Eu gosto. Seth MacFarlane é um cara muito esperto pra essas coisas. É muito esperto. Ele tem uma sensibilidade pra lidar com essas coisas que é ímpar, assim. Não é muito fácil a gente ver isso na televisão, não. Não é mesmo. Cara, de novo, Orville tem muito relacionamento, Orville lida muito com o personagem, Orville não sei o quê. Cara, a gente tem nesse episódio, é um episódio de relacionamento, mas a gente tem... Não é uma viagem no tempo propriamente dito, mas existe uma viagem no tempo. A gente tem diversos temas de ficção científica. Lidar com fantasia, realidade, tecnologia, como que a tecnologia se torna obsoleta. A gente tem todos esses pequenos temas que estão no episódio, eles estão ali. E eles estão mascarados por uma historinha de romance. O cara se apaixonou por uma menina que não existe há 400 anos. E o legal é como a Grayson fala dela no final, ela fala, ela deve ter sido uma pessoa realmente muito incrível, porque ela conseguiu sobreviver 400 anos e fazer um cara do futuro se apaixonar por ela.
Olha o quão legal que é essa pessoa. E a gente pensa que, não, ela foi uma grande líder. Não, ela era uma menina normal. Ela trabalhava na loja da esquina ali, o sonho dela era ser cantora, e ela não virou uma cantora famosa. Ela só cantava nos botequinhos, e beleza. Essa pessoa também pode ser uma pessoa mágica, também pode ser uma pessoa incrível que... Sim, com certeza. Poderia atravessar o tempo, sabe? E ela fez. Orville é uma história de pessoas normais. Todo mundo é pessoa normal. O Mercer, a primeira cena do Mercer, ele tá sendo traído pela esposa, sabe? São pessoas normais. E não só isso, né? Ele vai pra capitania da Orville, não porque ele é um ótimo... Porque ele é o melhor, porque tinha muita nave. Aí a ex-esposa deu um jeito pra ele subir no ranking. O Gordon tava de castigo porque ele desenhou um pinto na nave do outro, não sei o quê. Pessoas normais. Orville é uma história de pessoas normais, e é por isso que a gente se apega tanto a esses personagens. Star Trek, os clássicos, a gente se apega aos personagens porque a gente aspira a ser igual. Eu quero ser igual ao Spock, gostaria de ser igual ao McCoy, gostaria de ser igual ao Kirk. O Picard. Gostaria de ser igual... Olha, eles são aquilo que a gente quer ser. a gente almeja ser aquilo. Eles são o ideal, né? A gente é tipo esses caras mesmo. Sim. Os caras tomam cerveja e falam besteira. Mas sabe uma coisa que eu fiquei com um pouco de saudades? Eu queria que tivesse essa cena, de que eu queria que ele pesquisasse sobre ela. Infelizmente não teve. Porque assim, eu acredito que... É que eu não sei, mas eu acho que deve ter registros dela do que aconteceu. Deve ter o Facebook dela lá ainda. Então, eu queria que ele fosse pesquisar sobre ela. Um detalhe curioso, eu tava lendo, em pouco tempo, isso é tipo daqui a 10 anos, uma coisa assim, é muito próximo. Vão existir mais pessoas mortas no Facebook, perfis de pessoas no Facebook mortas do que vivas. É tipo daqui a 10 anos. Nossa. É pouquíssimo tempo, né? É bizarro. Nossa, mas... porque Facebook tem o quê? 10 anos. Tá, mas... Bom... Né? O Facebook não tem mais que 10 anos funcionando. Não, né? Então é pouco tempo de base de dados. Tudo bem, tem muita informação, mas é pouco tempo, tem poucos perfis em relação à quantidade de pessoas que já existiu na história. Né? Em 10 anos vai ter mais gente morta, perfil de gente morta no Facebook, do que perfil de gente viva. Bizarro, né? Newton, uma coisa que acabou de cair na minha cabeça. O que aconteceu com os arquivos do Orkut? Não faço ideia. Pra onde foi? Pra onde foi a minha conta do Orkut? Porque eu tinha Orkut. Todos aqueles meus grupos. Onde estão? Pra onde estão? Bom. Cara, eu gosto muito desse episódio. Gostei muito. E, curiosamente, assim, o episódio ele termina num... muitas aspas aí, mas ele termina num looping, né? Porque no final do episódio ela tá indo... Aquele celular que ela tira foto com o Gordon é o celular que ela vai mandar na cápsula do tempo. Sim. Então, nesse mundinho fechado da simulação, a foto do Gordon vai pro futuro. Legal, cara. Putz, eu gosto muito. Sim. Uma coisa que eu fiquei meio... A gente deu intervalo? Já, tá na hora da nota, Tico. Não, porque a gente não falou nem da segunda historinha, que é o Klein. Que o Klein... Eles ficaram viciados em cigarro, cara. Cara, quando eu vi essa cena... Muito legal. Eles com os blocos de cigarro. Quando eu vi ele fumando, eu falei, mano, isso daí... Ok, vamos fazer uma pausa e a gente já volta. Bom, é isso aí, estamos de volta pro terceiro e último bloco, Tico. Último bloco. Prometo. Cara, assim, logo quando tá na mesa, tá aquele monte de tralha lá e o Bortz pega o cigarro, mano, você sabe na hora, vai dar merda aí. Vai dar cocô, Vai dar. Não tem como isso dar certo. E a gente não sabe o que é que ele vai fazer, mas a gente quer ver, né? Não, vai dar fezes, eu quero ver o que é. Vai. mas eu quero ver o que vai acontecer, o que ele vai fazer e como eles vão sair disso. Como que vai sair disso? Sabe uma coisa que é legal? Há muito tempo mesmo, de 2000 pra cá, mais ou menos, tem quase 20 anos isso, não se vê mais cigarro na televisão. Antes era uma coisa bem normal. Se duvidar, é da segunda metade de 90 isso.
você basicamente não vê cigarro na televisão, porque cigarro é uma coisa que faz mal, e a gente não quer que seja associado com a imagem das nossas séries e tal, a gente não quer propagar essa cultura de influência negativa em cima do fumo e tal, não sei o quê. Meio que aboliu-se o cigarro da televisão, aboliu-se o cigarro do cinema, e não acontece mais, tipo, não tem mais. A não ser que você esteja mostrando uma época muito específica na tela, e mesmo assim tentam evitar, né? Ou você coloca a característica do fumante pro vilão. Exatamente. Cigarro é uma coisa do mal, então o vilão é o cara que fuma. Né? Mas mesmo assim o cigarro é raramente utilizado. E pensando como fotógrafo, fumaça é uma coisa muito bonita. A fumaça é legal porque ela é um fractal, né, basicamente, né? Ela vai criando as rodas dentro da... Então, assim, a fumaça, quando bem iluminada, ela é uma coisa em tela muito bonita, né? E você pega filmes antigos, filmes o filme noir, por exemplo, sempre tinha muita fumaça, luz muito dura e tal. Aquele ambiente todo cheio de fumaça, né? Dava aquela sensação de que o ambiente estava completo, estava cheio, né? Inclusive tem cenas que os caras botam máquina de fumaça para encher o ambiente mesmo, falar que tinha mais, né? Isso é uma coisa que se perdeu, é uma cultura fotográfica que se perde no cinema e na televisão por causa desse evento de não querer se identificar com o cigarro em si, né? Quando o Bortus aparece fumando, e é legal que ele tá até com cinzeirinho já, assim, né? Não. Antes na primeira cena, quando ele acende o cigarro, na hora eu pensei, mano, como isso passou? Porque é estranho você ver um cigarro na televisão hoje, né? A gente já tá tão acostumado, já passou tanto tempo que a gente não vê mais, sim. que no momento que aparece é realmente estranho. Né? Você causa estranheza. É legal que uma coisa normal pra gente, do nosso mundo normal, na televisão consegue causar estranheza. Né? E quando ele aparece fumando, me remete automaticamente a esse clima de coisa antiga, de filme antigo, onde as pessoas fumavam no filme, né? Filmavam na televisão. Fumavam na televisão. É curioso isso, cara, porque eu não esperava... realmente, é uma coisa que me pegou totalmente desprevenido. Esse episódio vai ter cigarro. Nunca ia imaginar isso, né? E quando aparece, é estranha a sensação que você tem, né? Apesar de esteticamente a fumaça ser uma coisa bonita em tela... agora ela causa essa estranheza, né? Pela cena em si que tá acontecendo. Tem um cara fumando na televisão, como assim? Tem um alienígena fumando na televisão. Mais estranho ainda. Não, causa estranheza um pouco pra mim também, não só o fato de... Nem o fato de ser alguém fumando, mas alguém fumando nesse tipo de produto. Sim. Porque, óbvio, é um produto friendly family e tudo mais. Pra assim dizer, consumação livre. Sim. Né? Sem censura, sem nada. Não é o tipo de coisa que você vai passar às 11 horas da noite. Sim. Então pode rolar qualquer coisa. Sim. Né? É o tipo de coisa que passaria às 2 horas da tarde depois do jornal. Sim, eu acho que passa... Provavelmente passa às 10 horas da noite, que é um horário mais... 10 horas da noite, mas mesmo assim... Mas é um horário nobre, onde todo mundo vai assistir. Por isso que me causou essa estranheza de... Nossa, passou isso? Né? E de novo, é aquela coisa... É legal isso, porque agora pensando, é uma coisa que meio que é normal pra nós hoje em dia, porque 20 anos atrás a gente tinha isso comum, assim, nos filmes, nas televisões, apareciam pessoas fumando. Pra citar uma série que a gente gosta muito, Arquivo X, a gente tinha o Canceroso, que era um personagem que não aparecia sem cigarro. Sim, né? sim. E, enfim... Pra nós ver uma cena de uma pessoa fumando hoje soa estranho, imagina
pros caras no século 23 vendo a menina fazendo um selfie, fazendo um vídeo, assim, que é uma coisa costumeira nossa hoje. As pessoas fazem selfies e mandam vídeos de um pro outro e tal, não sei o que, fazem chat pelo WhatsApp e tal. É uma coisa como... Você imagina isso no futuro, como é estranho pra eles. Então o roteiro é esperto de causar essa estranheza pra gente através de uma coisa que a gente não vê mais na televisão. Já saiu da nossa realidade. 20 anos atrás. Tipo... Tem pessoas mais novas do que isso. Tem pessoas que nunca viram uma televisão com pessoas fumando. Né? E pessoas... Ah, não, é criança. Não, adultos. Tem adultos que não conhecem uma televisão onde pessoas fumam normalmente na televisão. Sim, sim. Então, imagina a estranheza que isso causa. É exatamente por isso que é um ponto importante que a gente tá até... A gente fez um bloco a mais só pra falar sobre isso. É engraçado, cara. E é inesperado, né? Mas, vamos lá, então. Continuando a história. Cara, quando ele começa a fumar e tudo mais, e ele pede só 5 mil cigarros... Cara, muito inesperado. E é mais ou menos como as pessoas começam a fumar mesmo, né? Ah, legal, tem um cheiro bacana, tem um cheiro curioso e tal, não sei o quê. Nossa, é verdade, dá uma palpitação no coração e tal, olha só que divertido. Ah, eu quero mais, dá 500. E começa assim de bobeira, e aí vai. Né? E aí, da hora que vem, a pessoa já tá viciada e tal, e aí é difícil quebrar o ciclo do vício. E é legal também quando a chefe de segurança lá fala com a capitã. O capitão tem um problema. O que? Me ajuda? O Bortos. Um cigarro cinzeirinho na cadeira de capitão, assim, tipo... Tô dominando esse negócio. E, tipo... E é legal porque ele não entende qual que é o problema. Por que vocês estão incomodados com isso? É a mesma coisa que o fumante. Às vezes ele não se toca que ele incomoda a pessoa, o não fumante do lado. E porque pra ele é uma coisa totalmente normal, né? É esperto, cara. Eu gosto. Porque é um tema que lidaram com uma leveza, né? Assim, tipo... De novo, tá lidando com vício, com dificuldade de quebrar esse ciclo vicioso, de... o quanto de controle que a gente tem sobre a nossa vida, que a gente meio que não tem, né? E lida de uma maneira, assim, super leve, super simples, super fácil de absorver, né? E por falar em quebra desse vício e tudo mais, as cenas que estão realmente na abstinência, né? É muito legal. Eles fumando com chiclete com chicletinho de nicotina, comendo um monte de doce, alguma coisa assim, eles... Sabe? E eles, os dois, escondendo coisa no apartamento, escondendo cigarro no apartamento e tal. E no final eles estão se desganando lá, saindo na porrada por causa do cigarro e tal. É muito engraçado. E é legal porque, tipo, faz tanto tempo que ninguém mais fuma na Terra que a gente não tem nem mais as injeções antinicotina. Então eu vou ter que criar isso aí. Vai demorar um pouquinho. Bacana, cara. Mas, apesar de ser antigo, uma coisa estranha à primeira vista, assim, eu achei uma discussão muito interessante como é que eles fazem, sabe? E eles realmente contam toda a trajetória, né, do vício. Do vício, né? Primeiro o primeiro contato, depois eles se viciando e querendo mais, depois começando a ver os problemas disso, e depois o problema de acabar com o vício, né? De como solucionar o problema, né? Eu achei muito legal. E uma outra coisa que é interessante também é que Moclus, né, o planeta, é um planeta absurdamente poluído. Tem uma hora, inclusive, que o Clyden não sabe o que ele come, um cigarro, né? É um planeta absurdamente poluído, e os Moklan, eles têm uma fisiologia que eles meio que são imunes a tudo, assim, né? Eles aguentam comer qualquer coisa, o estômago deles processa qualquer alimento, qualquer coisa que bote pra dentro e tal. Então, você imagina, ok, então o cigarro não vai fazer mal pros caras, os caras vão poder fumar até não poder mais e acabou, né? O organismo deles vai metabolizar aquilo e acabou, né? Então, no caso da fumaça, eu acho que não causaria problema, né? Mas eles ficaram viciados por causa da nicotina, eles eram muito mas a Claire fala, não, se vocês não pararem vai fazer mal pra vocês. Ah, tá. Né? E aí é legal porque, tipo, ok, eles conseguem comer urânio enriquecido, tá tudo em ordem, mas o cigarro vai fazer mal. O cigarro faz mal. É legal, cara, eu gosto. Cara, eu adorei esse episódio. Eu adorei também. Putz. E aí, nota? Nota, finalmente, notas. Notas. Quanto você vai dar, Tio? Eu vou dar um
Difícil. Tô pensando... 3,75? 3,75? Talvez. Eu vou... 4 eu acho muito, mas eu acho que eu vou do 3,5. 3,5 eu acho bom. 3,5. 3,5. Vamos 3,5. Esse episódio é bom. Mais um episódio do Gordon. E tá acabando a segunda temporada, ticos. Tem só mais 3 episódios, se não me engano. Tá acabando. E nada deles renovarem a série. Então todo mundo aí, hashtag Renew the Orville. Renew the Orville. Bota no Twitter, pros caras verem que a gente também gosta. Isso. É isso aí. Obrigado por nos aturar por mais um episódio. Nos vemos no futuro. Que episódio legal.